Olá, meu querido, minha querida, você que está estudando para o Enem. Agora a gente vai começar um assunto de extrema importância na física, que é a chamada força centrípeta. Eu vou te dar aqui umas dicas para quando você atacar um problema de força centrípeta, você consiga resolver aí seguindo uma sequência lógica para você acertar todas as questões. Tá bom? Antes disso, te peço, se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo, para que a gente continue fazendo esses videozinhos para vocês. Vambora! Vamos começar então vendo aqui um videozinho aqui, formato de GIF muito legal. Olha só, uns caras bem doidos ali, ó. Estão ali num lugar onde eles conseguem ali com a moto e o carro andar nesse sistema sem cair. Olha só. Incrível. A moto ali tá basicamente quase virando, né? O carro também, e eles conseguem manter, né, o movimento, não é um movimento obviamente usual, e sem cair. O que explica isso? O que mantém essa moto e esse carro andando nessa curva desse jeito? É a força centrípeta. E quando deixa de existir a força centrípeta, o que acontece? Se você já jogou videogame, tá jogando lá uma corrida, um jogo de carro, você faz uma curva muito rápido, por exemplo, e aí você passa reto, não consegue fazer a curva. Então, nesse caso, você perdeu a força centrípeta que era responsável por manter você na curva. Vamos ver aqui, ó, olha que legal. Ali tem um movimento, ó, circular, e a partir do momento que a força centrípeta deixar de existir, quando ele tirar aquele pedacinho ali da bandejinha, você vê que simplesmente por inércia, né, pela primeira lei de Newton da massa, o corpo vai manter o seu movimento retilíneo e uniforme. Então, quando ele tirou esse negócio, deixou de existir a força centrípeta, tá? Porque a gente vai ver agora o que é a força centrípeta e alguns exemplos, tá bom? Então, olha só. Você já aprendeu um pouquinho lá para trás que quando o corpo ele executa um movimento circular, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Então você vê que o vetor velocidade está mudando o tempo inteiro. Ele está entortando, tá? E aí existe uma aceleração quando eu tenho um movimento circular. Essa aceleração ela está direcionada para o centro da curva, tá? E essa aceleração aqui é chamada de aceleração centrípeta. Você já deve ter estudado. Ok? Então você vê que a aceleração centrípeta aponta para o centro da curva e ela é perpendicular ao vetor velocidade. Bom, então o A é chamado de aceleração centrípeta, porque ela está direcionada para o centro da curva. E qual é a função dela? A função da aceleração centrípeta é entortar o vetor velocidade. Você vê que o vetor velocidade está entortando o tempo inteiro, né? Está mudando aqui a sua direção e sentido. E quem é o responsável por isso é a aceleração centrípeta. A partir do momento que a aceleração centrípeta deixar de existir, como a gente acabou de ver no videozinho anterior, o corpo, ninguém mais vai conseguir mais entortar esse vetor velocidade. Então, por isso que naquela hora que ele tirou, né, o pedacinho da bandeja aqui, o vetor velocidade não entorta mais, e aí simplesmente o vetor velocidade, ó, vai estar apontando para baixo e o corpo vai seguir essa trajetória como a gente viu no vídeo. Então, vetor velocidade, como a gente falou, perpendicular ao raio da trajetória. E eu te faço uma pergunta: quem é o responsável por produzir essa aceleração centrípeta? Né? Você aprendeu lá na segunda lei de Newton da massa que uma força resultante que atua em cima de um corpo de massa m, produz uma aceleração. Ora, então para ter aceleração centrípeta, vai ter que ter uma força. E adivinha quem é essa força? Bingo! A aceleração centrípeta é produzida por uma força centrípeta. Então, essa força centrípeta tem que existir, que vai ser responsável para o corpo em uma curva ter aceleração centrípeta e entortar o vetor velocidade e manter o objeto dentro da curva. Maravilha, né? Então tá aqui, ó, força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E na verdade, como a gente já aprendeu, a aceleração centrípeta, ela depende
de dois fatores, né? Primeiro, da velocidade ao quadrado. Então, por isso que você entrar numa curva muito rápido, você vai precisar de mais força centrípeta. E se em algum momento essa força centrípeta não conseguir produzir essa aceleração centrípeta, um abraço, você passa reto. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente faz curva, é muito importante a gente respeitar a velocidade, respeitar a física. E é inversamente proporcional ao raio da curva. Então, quanto mais fechada for a curva, mais difícil é para fazer. Você já andou de bicicleta na vida, você já deve ter experimentado isso. Às vezes você vai fazer uma curva, e aí se você fizer a curva muito fechada, é mais difícil. Você precisa de mais força centrípeta para produzir mais aceleração centrípeta nesse caso. Certo? Bom, e aí qual é a dica? Como é que a gente resolve um probleminha de força centrípeta? Geralmente os problemas de força centrípeta eles são muito parecidos entre si. Se você seguir esses procedimentos que eu vou mostrar para vocês, você não vai errar nenhum. Depois a gente vai ver dois exemplos, tá? Primeiro, desenhe as forças que atuam no corpo. Isso é essencial, porque a força centrípeta vai ser derivada dessas forças. Ok? 2. A força centrípeta é o somatório de todas as forças. Agora, são todas que atuam no corpo? Não. As forças que apontam para o centro da curva. Isso é um erro que muita gente comete. O pessoal acha que tem a normal, tem o peso, força de atrito e a força centrípeta. Não. Se tiver normal, peso e atrito, com certeza a força centrípeta vai ser ou um desses três, ou somatório de um com o outro, e por aí vai. Não é uma força a mais que aparece no problema, tá? Então, muito cuidado. Se ele pergunta numa prova, quais são as forças que estão atuando nesse corpo aqui que está fazendo curva? Jamais diga, normal, peso, força elástica e força centrípeta. Tá errado isso, tá bom? E 3. Isso é um macete muito importante para você resolver a questão. Toda força que for perpendicular ao raio da trajetória não pertence à força centrípeta. Então vamos ver uns exemplos? Primeiro, que é o clássico, o carro fazendo uma curva numa pista horizontal. Tá? Então qual é o primeiro passo que a gente viu agora nas dicas que a gente precisa fazer? O primeiro passo é desenhe as forças que estão atuando no corpo. Então, a primeira força que vai atuar no corpo, em qualquer corpo, não tem erro, é a força peso. A Terra vai puxar esse carrinho para baixo. O carro, ele está no solo, certo? Então, o solo vai fazer uma força nesse carro para cima, que é a chamada normal. Agora, você já fez curva. Você faz curva quando você está dentro do carro, quando você anda com a sua bicicleta. Quando você está no carro, qual é a tendência? O que você percebe? Se, de repente, papai e mamãe faz uma curva muito brusca, você sente seu corpo indo para fora, né? Então, a tendência do carro, ele é escorregar para fora da curva. E o atrito, ele aparece sempre na tendência, sempre no sentido contrário da tendência do movimento. Então, se a tendência do carro é escorregar para fora, o atrito ele vai apontar para o centro da curva. Tá aqui, ó, tá o FAT. Agora vem a pergunta: quem é a força centrípeta? A primeira resposta acabou. Essas são as forças que atuam no corpo: normal, peso e FAT. Não é normal, peso, FAT e força centrípeta. Isso está errado. Ok? Então, nesse caso, a gente já colocou as forças que atuam no corpo. Agora, a gente precisa ver qual dessas forças estão apontando para o centro da curva. E aquelas forças que são perpendiculares ao centro da curva não participam da força centrípeta. Então, repara aqui, ó, a normal é perpendicular ao centro da curva. Então, ela não vai entrar na conta da força centrípeta. O peso, ó, repara que o peso, ele também é perpendicular ao centro da curva. Então, ele também não vai entrar na conta da força centrípeta. E mais FAT, ó, aponta direto para o centro da curva. Então, maravilha. Quem vai ser a força centrípeta aqui? Quem vai ser a força centrípeta vai ser a própria força de atrito. Então, você vê que não é uma força a mais que aparece no problema.
aqui, nessa situação, a força centrípeta é FAT. Então, é o atrito que é responsável por você fazer a curva. Tenta fazer uma curva numa pista de gelo, você vai conseguir? Não, o carro vai escorregar. Por quê? Porque lá o atrito diminui pra caramba, né? E se você não tiver o atrito, você não vai ter força centrípeta, porque a normal e o peso, elas não ajudam nem atrapalham o carro a fazer curva. Tá? Essa é a ideia. Ou então, por exemplo, o que é muito perigoso, né? Você tá numa pista, você vai fazer uma curva e você passa numa poça de óleo. Então você perde ou diminui bastante o atrito. E aí, se você não tiver o atrito que é responsável pela força centrípeta, se essa força centrípeta não for o suficiente para você fazer a curva, você acaba saindo da curva. Certo? Então, a normal e o peso não participam da força centrípeta, pois são perpendiculares ao raio da trajetória, como a gente falou. Então, a força centrípeta é a força de atrito. Beleza? Vamos ver um exemplo número 2, que é clássico de aparecer em questão. Tá vendo aqui um carrinho, ele tá passando aqui por uma depressão, tá? Então, qual é o primeiro procedimento? Coloque as forças que estão atuando em cima do corpo. Então, a primeira força é o peso, tá? Suponha que essa pista aqui é lisa, tá? Não tem atrito. O peso atua sempre para baixo. E claro, ele está nessa depressão. Tem aqui um chão. O chão não permite que esse carro vai descer. Então, nesse caso aqui, a gente tem a normal. Tudo bem? Então, peso e normal. Só. Normal, peso e centrípeta? Não. Normal e peso. E aí, a normal e o peso, elas vão participar da força centrípeta agora. No outro exemplo, não, né? Porque eram perpendiculares ao raio da trajetória. Mas agora você vê ó, que a normal está aqui, ó, junto com o raio da trajetória, né? O raio da trajetória está aqui. É isso aqui, ó. A normal está juntinho aqui com o raio da trajetória. E o peso também, tá? Eles não são perpendiculares como era no primeiro exemplo, certo? Então, agora, nesse caso, toda a força que aponta para o centro da curva, ela ajuda o corpo a fazer a curva e ela vai ser positiva. Você vê que eu botei aqui, ó, força centrípeta igual a normal, a normal sendo positiva porque ela está apontando para o centro da curva, e você repara aqui que o peso, que também está aqui, ó, junto com o raio da trajetória, ele vai participar da força centrípeta, só que ele vai atrapalhar. Ele atrapalha esse carro a fazer a curva. Por isso que um caminhão aqui seria mais difícil para fazer essa curva do que, por exemplo, um carro ou uma bicicleta. A bicicleta seria mais fácil ainda. Certo? Então, por isso que o peso aqui ó, veio como negativo. Então, aqui vai ser a normal menos o peso, que vai ser a própria força centrípeta. Maravilha? E aí você tem outros N problemas que são derivados desses que você vai fazer isso. Ah, você vai olhar para o corpo, você vai ver quais são as forças que atuam no corpo, e aí você vai seguir essas regrinhas. É perpendicular ao raio da trajetória? Então essa força não participa. Tá? Então só forças que não são perpendiculares é que vão participar da força centrípeta. Tudo bem? Então, e aí depois, obviamente, no final da história, você vai igualar, vai colocar aqui dentro da força centrípeta a fórmulazinha da força centrípeta, né? Que é a massa vezes velocidade ao quadrado divididos pelo raio da trajetória. Então, quanto mais maçudo for o corpo, mais força centrípeta você precisa. Por isso que um caminhão fazendo uma curva é muito mais difícil do que um carro, tá? Velocidade, aquilo que a gente já falou, quanto mais rápido você entra numa curva, mais força centrípeta você precisa, mais difícil é. E quanto mais fechada, ou seja, quanto menor for o raio da curva, quanto mais fechado for o raio da curva, mais difícil é, porque você vai precisar de uma força centrípeta maior. Show? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. E agora é só sapecar aí nos exercícios. Vamos fazer vários exercícios, tem aí para vocês assistirem e ir pegando a manha. Depois pegou a manha, você consegue resolver qualquer um. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.